Olá, queridos. Maranata para vocês. É bom estar de volta aqui com vocês. Nessa tarde eu quero gravar um vídeo para a honra e glória do Senhor, tá bom? E que esse vídeo seja uma bênção. Eu agradeço pelas orações, pelo apoio de vocês, tá bom? O nosso tema de hoje, nós vamos voltar aqui para a série do Apocalipse em ordem cronológica, tá? Então eu tenho aqui Apocalipse capítulo 12, 13 e 14 em ordem cronológica, tá bom? Vamos falar sobre o dragão e as duas bestas também. Vamos fazer um resumo, tá legal? Olha só, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo nesse momento. Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus e nosso Pai, a Ti nossa gratidão e o nosso louvor. Perdoe o nosso pecado. Nos abençoa agora com o Espírito Santo e que Ele nos dê a compreensão desse tema em nome de Jesus. Amém. Como você já sabe, eu já falei anteriormente, o livro do Apocalipse ele tem 22 capítulos. Eu dividi esses 22 capítulos em 7 visões. Aqui temos a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima, tá bom? Cada visão, ela vai tratando de temas especiais. Por exemplo, você tem a primeira visão, né? Essas visões, lembrando, estão conectadas com o santuário, tá bom? Estão conectadas com o santuário. Então, temos aí o santuário no Apocalipse. A primeira visão vai desde o capítulo 1 até o capítulo 3, é a história das 7 igrejas. A gente já estudou sobre isso, fizemos uma viagem do ano 31 até o ano de 1844. A segunda visão, ela vai do capítulo 4, 5, 6 e 7, termina no capítulo 8, versículo 1. Então é uma viagem que a gente faz até a volta de Jesus. O versículo 1 do capítulo 8 é o silêncio por cerca de quase meia hora, que são os 7 dias de viagem da volta de Jesus, segunda vinda dele, de lá para cá, tá bom? A terceira visão, que está conectada também sobre o santuário, nós temos aí Apocalipse, capítulo 8, né? Vai capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, passa pelo capítulo 11, termina no capítulo 11, versículo 19. Então, essa é uma visão, terceira visão, que vai nos levar até a volta de Jesus, lá também no versículo 19, tá bom? Ok, e a quarta visão é o tema que a gente vai estudar aqui agora. A quarta visão, também ela está conectada com o santuário, e o verso que eu quero que você leia comigo agora é o Apocalipse capítulo 14, verso 14. Abre sua Bíblia lá, Apocalipse 14, verso 14, está escrito assim. Já estou abrindo a minha Bíblia aqui, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, tá bom? Apocalipse 14, verso 14. Diz assim o verso 14. Olhei e eis uma nuvem branca, sentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Amém? Isso é Apocalipse capítulo 14, versículo 14. Esse verso está apontando para a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, é ele que vem sobre as nuvens, tá bom? De acordo com Mateus 24, 30 e 31, de acordo com Apocalipse 1,7, vem com as nuvens, todo olho verá. Enfim, há vários textos bíblicos que falam que Jesus vai vir aí com poder e grande glória e vai estar retornando sobre as nuvens do céu. Então, nós vamos trabalhar esse tema agora com você, tá? E eu quero que você aprenda a estudar aí o livro do Apocalipse em ordem cronológica, tá bom? Então, nós temos aqui Apocalipse em ordem cronológica, capítulo 12, 13 e 14, ok? O nosso texto bíblico, agora, para entrar nesse tema, está em Apocalipse capítulo 12, versículo 7 a 9. Abre a sua Bíblia e lê comigo, lá está escrito assim: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, também batalhou o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Meu querido, nós temos aí, tá bom? Um flashback. O que significa flashback? Flashback significa volta ao passado. Então olha para aqui, ó, para esse cantinho aqui. Para esse cantinho aqui. O cantinho aqui, ele está falando sobre a eternidade passada, nesse canto aqui. Lá no cantinho de lá está falando sobre a eternidade futura. Então, nós temos um flashback da eternidade passada. Quando você for ler o Apocalipse no capítulo 12,
Nunca comece lendo o versículo de 1 a 6. Não, comece lendo o versículo 7 a 9, porque o versículo 7 a 9 fala da batalha que houve no céu. E você sabe que essa batalha, ela ocorreu na eternidade passada. Tá vendo aqui? Eternidade passada. Na eternidade passada, nós não podemos cronometrar o tempo, tá bom? O nosso Deus não está limitado ao tempo, mas a divindade já existia, tá bom? Então, o nosso Deus, o Criador de tudo e de todos, aquele que conhece o fim desde o princípio, já existia com o seu Filho também, Jesus Cristo, o Deus eterno e coeterno com o seu Pai. Preste atenção, porque aqui nós estamos falando da guerra que começou no céu. Então, nesse flashback, nessa volta ao passado, é aí que você deve começar, então, a leitura do livro do Apocalipse, para você colocar ele em ordem cronológica. Então, essa cadeia profética aí, do capítulo 12, vai trazer muitas informações para nós. Então, preste atenção. Nós não temos apenas Apocalipse 12, do 7 a 9, com a volta ao passado. Nós temos outros textos também, outros flashbacks. Se você for, por exemplo, no livro de Isaías, capítulo 14, verso 12 a 14, lá tem um sonho de Lúcifer. Qual era o sonho de Lúcifer? Ele disse: eu subirei o céu acima das estrelas de Deus, ali estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Esse era o sonho dele, né? Usurpar o trono de Deus. Aí você tem um flashback, uma volta ao passado, porque isso também, esse sonho, aconteceu na eternidade passada. Não esquece disso, tá bom? Nós temos outro flashback. O outro flashback se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 28, a partir do verso 14, vai dizer: como caíste do céu, né? Ó estrela da manhã, filho da alva, né? Tu que debilitava as nações. Vai falar lá sobre que ele era um querubim, né? Um querubim que foi criado perfeito e que ele permanecia no Monte Santo de Deus, ao meio dos brilhos das pedras andava, e que ele foi criado perfeito até o dia em que se achou iniquidade nele. Então, ali está falando de Lúcifer, o anjo que foi criado perfeito, foi um anjo criado para transmitir luz, um portador de luz, mas que no decorrer da sua história pecou, tá bom? Esse flashback aí de Ezequiel 28, verso 14 em diante, também é um flashback, uma volta ao passado, falando da vida de Lúcifer lá no passado. Então, essas três citações, Apocalipse 12, 7 a 9, Isaías 14, 12 a 14 e Ezequiel 28, do 14 em diante aí, são flashback, volta ao passado. Isso aconteceu na eternidade passada. Não esquece disso. Então não temos como cronometrar esse tempo. Tá? Mas eu quero lembrar para você que lá o texto de Apocalipse 12, quando fala da peleja que houve no céu, diz que Miguel batalhava contra o dragão. O dragão lá já diz que é Satanás. E quem é Miguel? Miguel significa quem é como Deus. E quem é como Deus? É Jesus Cristo. Tá bom? Jesus Cristo é o Deus eterno e coeterno com o seu Pai. Então preste atenção, porque aqui no livro de Lucas, lá no capítulo 10, versículo 18, você pode abrir a sua Bíblia lá, e você vai ver que lá está escrito assim, palavras de Jesus: eu vi a Satanás caindo do céu como relâmpago. A pergunta é, como foi que Jesus viu Satanás caindo do céu como relâmpago? Porque foi ele que expulsou. Ele é Miguel. Ele é o nosso grande Deus, o nosso Salvador. Ele já venceu o diabo no céu, expulsou ele de lá, quando o diabo se rebelou e queria destronar Deus. Então, Miguel, Cristo, o Deus eterno e coeterno com o seu Pai, assumiu ali o conflito e expulsou Satanás e os seus anjos lá do céu. A terça parte, tá bom? Caiu de lá. Então, meu amigo, minha amiga, isso está na eternidade passada, não temos como cronometrar o tempo. Mas, vamos avançar? Vamos avançar. Avance comigo aqui então, e nós vamos entender um pouco mais. Quando você lê agora Apocalipse capítulo 12, né? Vamos lá. Apocalipse capítulo 12, agora a partir do verso 1. Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 1, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá, porque lá vai dizer que viu-se um grande sinal aí no céu, tá bom? Então lá no capítulo 12... viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, que achava-se grávida, gritando com dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis aqui um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, né? 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, tá?
O versículo 4, a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou por terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. O verso 5 diz, nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Ok, é até aí que eu quero. Então preste atenção, porque agora nós temos o segmento para você entender a ordem cronológica, tá bom? Então, se aqueles versos que a gente leu se encontram na eternidade passada e não conseguimos cronometrar, agora nós conseguimos cronometrar. Como, Cícero? Bom, o verso diz que tem um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos seus pés. A mulher representa a igreja, a lua debaixo dos pés representa o sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Como a lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol, o sistema de sacrifício do Antigo Testamento refletia, o sacrifício que o Messias, o prometido, Jesus Cristo, iria realizar na cruz por nós. Então preste atenção, porque a mulher ali representando a igreja, representa Eva e Adão lá no Jardim do Éden, quando foram colocados por Deus. Então eu tenho aqui a criação, podemos dizer que a criação ela aconteceu em 4.000 a.C., então eu tenho aqui a criação, Gênesis 1, a partir de 1 a 5, tá bom? Então lá diz que no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, havia as trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, disse Deus, haja luz e houve luz, Deus fez a separação entre a luz e as trevas, e lá diz que houve tarde e manhã e o primeiro dia. Então, a continuação vai dizer que houve tarde e manhã em segundo dia, tarde e manhã em terceiro dia, tarde e manhã em quarto dia, tarde e manhã em quinto dia, e no sexto dia, antes de se concluir a tarde e a manhã, ou seja, antes de fechar o dia completo, Deus criou o homem, Adão, e criou Eva. Deus fez o casamento ali de Adão e de Eva, tá bom? E no sétimo dia, Deus descansou, ensinando a Adão e Eva, como santificar o sétimo dia. Então Deus abençoa o sétimo dia, porque descansa, e ensina a Adão e a Eva a respeitarem esse dia. Então, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, a igreja de Cristo ali, tá bom? Eles eram os primeiros adventistas do sétimo dia. Por quê? Porque, primeiro, do sétimo dia, porque aprenderam a guardar o sábado com o Senhor lá no Jardim do Éden, tá bom? E adventistas, porque passaram a aguardar o primeiro advento de Cristo, quando eles pecaram. Quando eles pecaram, Deus foi lá conversar com Adão e Eva e disse, Adão, Adão, onde estás? Está lá em Gênesis 3, versículo 8, na sequência. No versículo 15, então, Deus vai fazer a promessa de um redentor, dizendo, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, nós temos a promessa do redentor ali. O verso 21 vai dizer que Adão e Eva foram ali vestidos com pele de cordeiro, significa que ali foi lançada a proposta para eles aceitarem o futuro sacrifício de Jesus pela fé, e eles aceitaram matando o primeiro cordeiro ainda no Jardim do Éden. Por isso, o Apocalipse 13:8 diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, meu amigo, agora nós conseguimos cronometrar o tempo, porque agora a gente sai da eternidade passada e nós entramos então no ano 4.000 antes de Cristo, e começando a criação. Então a criação ali começando com Adão e Eva, os nossos primeiros pais, tá bom? Ok, muito bem. Vamos avançar um pouquinho no tempo dentro desse contexto, saindo da criação, e vamos avançar aqui para Apocalipse 12, versículo 5, onde disse assim, o versículo 5. Nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. Bom, aqui nós temos então o nascimento de Jesus, tá bom? Jesus, o Filho de Deus, o Deus eterno e coeterno com o seu Pai, ele se encarnou, aquele que era Miguel, lá em Apocalipse 12, versículos 7 a 9, que expulsou Satanás do céu, deixa agora, oculta a sua divindade, deixa o céu e vem, tá? E se encarna em um ser humano, tá? O verbo se fez carne, diz João lá no Evangelho, e habita entre nós. Então agora nós temos aqui o nascimento de Jesus,
E lá em Mateus capítulo 2, narrando a questão do nascimento de Jesus, vai falar então daquela historinha dos magos que foram lá até Herodes, perguntaram onde é que vai nascer o recém-nascido rei dos judeus. E Herodes manda chamar lá as pessoas dele lá de responsabilidade, e ele chama, e eles vêm, traz os pergaminhos e diz, vai nascer em Belém. Então o Messias que vai nascer em Belém, então os magos dizem que vão lá adorar o Messias, e Herodes diz para eles, vá, adore ele, mas quando voltar, passe por aqui, porque eu quero saber onde é que ele está, porque eu também quero ir adorar. Você sabe que a finalidade ali de Herodes não era ir adorar, mas matar o menino. Então, olha só, os magos vão, e o tempo passa, eles não retornam mais ali para Herodes, e Herodes agora fica com raiva, né? E então vai inquirir o tempo em que os magos estiveram por ali, passaram-se aproximadamente 2 anos, tá vendo aqui, ó, a idade de Jesus aqui, nós podemos apontar aqui, começando com 2 anos ali, de acordo com Mateus 2,16, né? Jesus está com 2 anos quando Herodes manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Então, na cabeça de Herodes, o menino já tinha ali praticamente 2 anos. O diabo não é brincadeira. Ele não só tentou matar Jesus quando estava na barriga de Maria, né? Como agora, Jesus com 2 anos, ele manda matar as crianças com o propósito de matar o Messias, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Muito bem, queridos. Ok, então nós estamos agora cronometrando o tempo. Então, aqui nós temos uma alusão a Maria, em Apocalipse capítulo 12, versículo 5, né? Nasceu-lhe, pois, o filho varão, né? E esse filho é arrebatado para Deus. Então, Jesus nasce, Jesus com 2 anos já passa ali aquela questão da morte, mas escapa para a honra e glória do Senhor. Jesus com 12 anos, ele vai para a primeira Páscoa, tá bom? Então, José e Maria vão à Páscoa no dia 14, lá do primeiro mês. Eles vão então lá para Páscoa e eles passam lá um período de tempo lá com Jesus, depois eles vão embora quando termina a festa. E você sabe que eles perderam Jesus de vista. Acharam que Jesus estava com os parentes. Passaram 3 dias só para eles encontrarem, ter a noção e depois encontrarem Jesus. E Jesus estava no templo ensinando aos doutores. Isso Jesus já estava fazendo com a idade de 12 anos. Amém? Meu amigo, muito bem. Depois dos 12 anos, nós temos aqui Lucas narrando lá Jesus com o seu batismo com a idade de 30 anos, tá bom? Então, nós temos aqui Jesus com 30 anos sendo batizado e dando início ao seu ministério depois de passar pelo deserto da tentação. Só que Jesus está com 30 anos, mas o ano que Jesus é batizado, você já sabe, é o ano 27 da nossa era. Significa que havia uma defasagem no calendário, tá bom? Aproximadamente 3 a 4 anos. Meu amigo, vamos avançar no tempo, porque o tempo corre. Então, preste atenção, tá? Nós temos Jesus, vamos dizer assim, nascendo por volta do ano 4000. É óbvio que Jesus nasceu, a crença de nós todos é que ele nasceu em 4 a.C., né? Mas nós temos aqui Jesus nascendo em 4000. Se ele é batizado com 30 anos, então você tem 4000 mais 30, 4030. O calendário é 27, nós estamos no ano 4027, mas Jesus está com 30 anos, seria então 4030. Agora preste atenção que o ministério de Jesus é 3 anos e meio até a sua morte. Então Jesus vai morrer no ano 31, no dia 14 do primeiro mês, naquela sexta-feira. Então ele morre no ano 31. Você que é adventista do 7º dia, essa lição que você está estudando agora sobre o Evangelho de Marcos, vai lá na primeira lição, tá bom? E você vai ver na parte de quinta-feira que lá tem um gráficozinho mostrando para você que Jesus foi batizado no ano 27, com 30 anos, e morreu no ano 31. O gráfico vai dar sequência. Dá uma olhadinha lá para você confirmar, tá bom? Você que é adventista do 7º dia. Ok? Avance comigo no tempo, meu amigo. Vamos avançar porque o tempo corre. Então aqui nós estamos cronometrando o tempo. Se Jesus morre no ano 31, 4.000 anos para trás é 4031. Avança comigo, porque agora você tem que partir aí para Apocalipse capítulo 12. Aí você lê o verso 6 e depois o verso 14. O versículo 6 do capítulo 12 diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado lugar para que nela a sustentasse durante 1260 dias. Agora o verso 14.
E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Muito bem, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo não é nada mais, nada menos do que 3 anos e meio, né? Um ano tem 12 meses, 2 anos 24 meses, 3 anos 36 meses, e a metade de um tempo é um ano, 6 meses. Então, você tem 36 com mais 6, 42. Então, você tem 42 meses. Apocalipse 13, verso 5, vai falar aí da perseguição, né, por 42 meses. Então, se você multiplicar, de acordo com o calendário de Deus, uns meses têm 30 dias, se você multiplicar 42 vezes 30, vai dar 1.260. A Bíblia também vai mencionar que um dia em profecia representa um ano, então você tem 1.260 anos. Então, quando começa o período da supremacia papal, esse período começa em 538, a supremacia papal, tá bom? Então, começou em 538 a supremacia papal. Nesse período da supremacia papal, a Igreja de Deus teve que fugir para o deserto. Ela foi mantida por 1.260 anos, escondida lá no deserto. Tá bom? Então foi 1.260 anos de perseguição. Acabou a liberdade religiosa para o povo de Deus. O profeta Daniel já havia profetizado isso em Daniel 7:25, falando do quarto animal. Temos Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. A primeira fase de Roma é Roma pagã. Roma pagã é o quarto império mundial. Roma pagã, que surge na profecia aí por volta do ano 168 a.C., tá bom? E que vai estar no domínio quando Cristo nasce e quando Cristo também é batizado e dá início ao seu ministério. O governador dominante lá é Pôncio Pilatos, que governou desde o ano 26 até o ano 36 da era cristã, tá bom? No geral, desde o ano 4026 a partir do ano 4026 até o ano 4036, por 10 anos aproximadamente, tá bom? E foi ele que deu a sentença de morte lá a Jesus Cristo. Então, meu amigo, você tem as duas fases de Roma. A primeira fase é a fase pagã, mas você vai ter a fase de Roma papal, tá bom? E a fase de Roma papal, ela começa no ano 538, tá? Então, a partir do ano 538, você tem o surgimento de Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 1 até o 10, vai mencionar, então, João dizendo que viu ali, né, a besta que emerge do mar, a besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e que a besta era semelhante ao leopardo, ok, representando a Grécia lá, com os pés como de urso, ok, representando os medos de Persas, com boca como boca de leão, ok, representando a Babilônia. Tá bom? E sim, temos os 3 animais, o quarto animal não é outro senão Roma, na sua primeira fase de Roma pagã e a sua mudança agora para Roma papal. Então, deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Isso aqui está no capítulo 13, a partir do verso 1 a 10, vai mencionar sobre isso. E vai mencionar também sobre a perseguição de 42 meses, que não é nada mais, nada menos do que um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, mencionado em Daniel 7:25. Então, essa supremacia começa em 538. A partir daí, nós temos mais 1.260 anos de perseguição. E esse período termina em 1798, tá bom? Então, em 1798, nós temos aí o aprisionamento do papado por Napoleão. Em 1799, eles vão estar morrendo lá no cativeiro, tá bom? Ok, meu amigo? Cumprindo-se assim o período de tempo aqui mencionado em Apocalipse 12:6 e em 12:14, tá bom? Meu amigo, eu quero que você entenda onde a gente está avançando. Nós estamos agora, depois dos 1.260 anos de perseguição, estamos aqui no ano de 1798, quando então termina a supremacia, né? Essa supremacia, esse poder. Mas não significa que os papas deixaram de surgir. Os papas continuam aparecendo, mas não com o poder que tinham. Então nós temos agora uma nova profecia, a profecia do capítulo 13. A profecia do capítulo 13, a partir do verso 11. Então o capítulo 13, verso 11, fala da segunda besta. E a segunda besta, lá no verso 11, pegue a sua Bíblia e leia o versículo 11.
Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. Aqui nós temos o surgimento da maior potência hoje mundial, que é a nação americana, os Estados Unidos, sendo apresentada aí como se fosse como sendo uma segunda besta, que tem 2 chifres, parecendo cordeiro, mas que fala como dragão. Bom, aí nós temos os Estados Unidos na profecia bíblica, nós temos os 2 chifres representando liberdade civil e liberdade religiosa. Podemos aplicar também o poder executivo e o poder legislativo, dessa forma também, tá bom? É os Estados Unidos que entram na profecia nesse momento. Mas em que ano os Estados Unidos entram na profecia aqui? Ele surge logo depois da supremacia papal, quando o Papa aqui em 1798, depois dos 1260 anos de perseguição, perde o seu poder, então acaba a supremacia, então entra em cena a segunda besta. O que é que significa? Que essa segunda besta surge justamente em 1798. Não é que os Estados Unidos tenham nascido em 1798, não, mas o seu poderio, né, é apresentado a João aí no ano de 1798, como surgindo aí logo depois da primeira besta. Meu amigo, nesse contexto profético, a gente está avançando aqui, nós vamos ter um próximo evento que depois de 1798 vai estar acontecendo depois de 46 anos. Então você tem 1798 mais 46 anos, você vai chegar em 1844. 1844 é o período do desapontamento, é o período que acontece o desapontamento, é o período que Guilherme Millen aí anunciou a volta de Jesus para 22 de outubro, foi marcado a data lá, para 22 de outubro de 1844. Cristo não voltou porque ali não era a vinda de Cristo à terra, mas ao santuário celestial, ele saindo do lugar santo para o lugar santíssimo, tá bom? Então, nós temos o início do juízo investigativo, a partir de 1844 para cá. Estamos vivendo o dia antitípico da expiação. Então preste atenção, porque isso vai acontecer a partir daqui, de 1844. Tá bom? 46 anos depois, aqui de 1798. Ok? Então, nós temos a segunda besta em cena e temos a continuação da primeira besta também. Ok? Elas continuam, mas a segunda besta é que vai fazer com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira. Como? Como isso vai acontecer? Estabelecendo um dia mundial de culto para todas as religiões. Então, nós estamos caminhando para esse momento, né? O dia mundial de culto será o domingo, por isso nós chamamos isso de decreto dominical. Isso já aconteceu? Não. Não aconteceu ainda, o decreto dominical ainda não saiu, tá bom? Então nós estamos ainda com liberdade religiosa, amém? Mas quando isso acontecer, vai pôr um fim à liberdade religiosa para o povo de Deus. Começará uma grande perseguição ao povo de Deus. Então preste atenção, porque agora nós estamos em 1844, e se você for um bom entendedor, se não for, eu vou explicar para você. Apocalipse 12, ele começa na eternidade passada, como eu mencionei aqui para você, tá bom? Os versos 7 a 9. Mas avançando no tempo, ele vai nos levar até o ano de 1844. Como, Cícero, que Apocalipse 12 vai nos levar até o ano de 1844? É porque quando você leu praticamente o último verso, ou o penúltimo, de Apocalipse 12, 17, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm aí o testemunho de Jesus. Então preste atenção que o verso está dizendo que o dragão, Satanás, está irado contra a mulher. E a mulher aqui mais uma vez representa a igreja. E que ele foi fazer guerra com o restante. Ou seja, o restante significa o remanescente. O remanescente são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o movimento que surge em 1844 para restaurar a verdade, conhecido como Igreja de Laodiceia, é o movimento adventista do sétimo dia. Como povo remanescente da profecia bíblica, nós estamos aqui para restaurar a verdade que foi lançada por terra, tá bom? A lei de Deus que foi pisada a pés, nós estamos restaurando toda a verdade e trazendo aí a verdade de Deus por completo. Então, o movimento adventista surgiu aqui depois do desapontamento, tá bom? Em 1844, e nós estamos avançando dentro da história
De 1844 para cá, esse movimento já pregou a mensagem por 179 anos. Até o ano de 2023, estamos nesse tempo ainda de 179 anos. Mas agora em outubro, tá bom? Agora em 22 de outubro, agora de 2024, nós vamos completar 180 anos de ministério, de pregação do Evangelho, tá bom? Então nós somos o movimento adventista do sétimo dia, foi levantado por Deus para pregar a mensagem dos 3 anjos, o Evangelho eterno mencionado em Apocalipse capítulo 14. Então você tem aqui Apocalipse capítulo 14, versículos do 6 ao 12. Né? O anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a cada nação, tribo, língua e povo. Essa é a nossa missão. Esse anjo representa nós. É nós, os seres humanos, que recebemos a missão de pregar o evangelho, tá bom? Não foram os anjos. Então o anjo ali é simbólico, representa o povo de Deus, especificamente o movimento adventista do sétimo dia, apresentado pela igreja de Laodiceia. Então a igreja de Laodiceia, que surgiu em 1844, amigo, ela vai até a volta de Jesus. Amém? Então não se desespere por causa das falhas e defeitos da igreja. Deus vai colocar tudo em ordem. Amém? Está vindo aí o decreto dominical para purificar a igreja, Deus derramar o Espírito Santo em forma de chuva serôdia e os fiéis então dar o alto clamor e concluir a pregação do evangelho a todo mundo nessa geração. Amém? E veremos Jesus voltar, porque ele vai voltar agora nos nossos dias. Meu amigo, avance comigo, porque nesse conflito que estamos tendo e que vai se desencadear no decreto dominical, aqui através da segunda besta e também da primeira, né? Eles todos juntos, contra o povo de Deus, contra o remanescente de Deus lá em Apocalipse 12, 17, tá bom? Então, nesse conflito, haverá um povo, de acordo com Apocalipse 14, versículo 12, que vai sair vitorioso. E esse povo é o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Os mandamentos não é 1, 2, nem 3, nem é 9. É 10, viu, meu amigo? Então lembre-te de guardar os 10 mandamentos. O sábado está incluído nessa lista. Meu irmão, estamos avançando aqui, ó, de 1844, mais 179 anos, nós chegamos em 2023. Obviamente, nós estamos já vivendo em 2024. Então, você pode colocar aqui, por que está aqui em 2023? Porque eu fiz esse material no ano passado, tá bom? Estou passando para você agora, mas desde o ano passado que ele está pronto, tá? Mas agora eu estou passando para vocês. Então, nós temos 2023, da era cristã, de Cristo para cá, nós temos 2024. Aqui eu fiz em 2023. Então nós estamos em 2024 agora. Se eu acrescentar os 4.000 anos de Cristo para trás, nós vamos chegar no tempo geral em 6.023 e agora atualmente 6.024. Tá bom, meu amigo? Você está entendendo? Então, aqui é uma ordem cronológica do livro do Apocalipse. Nós estamos vivendo ainda aqui dentro do período das 2 bestas, tá bom? O decreto dominical não saiu, o movimento papal está aí, a segunda besta, os Estados Unidos, está aí com o seu movimento. Estamos aguardando então só a hora em que a segunda besta vai fazer com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, tá bom? Através da guarda do domingo, decreto dominical. É isso que a gente está aguardando para o desfecho final, tá? Meu amigo, então olha para aqui, porque aqui nós chegamos em 6.023 no tempo geral, e claro, com mais um que nós estamos vivendo agora, né? 6.024, e a igreja vai fazer agora em outubro, 22 de outubro agora, né? 180 anos de existência em outubro, então, de 2024. No tempo geral, então, nós temos 6.024, tá bom? Meu amigo, o que é que temos para encerrar? Temos para encerrar isso aqui, ó, Apocalipse capítulo 14, o versículo 13, fala dos mortos que morreram no Senhor, tá bom? Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, apontando para os mortos que morrem desde 1844 para cá. E o versículo 14 fala então sobre o Filho do Homem ali sobre as nuvens do céu, na sua mão com a foice afiada, e claro, ele vai estar com a trombeta de prata. Ali você tem o segundo advento de Cristo. E o segundo advento de Cristo vai acontecer quando completar os 6.000 anos. Nós estamos aqui em 6.024, no nosso tempo geral agora é 6.024. Ah, Cícero, se a história do pecado só vai durar 6.000 anos, aqui já passou porque estamos em 6.024. Amigo, você está contando aí da criação, mas a história dos 6.000 anos não é contada a partir da criação, é a partir do momento que Adão peca, tá bom? Então, a partir do momento que Adão peca, se conclui aí, então, que começa a contagem dos 6.000 anos.
Meu amigo, eu quero encerrar esse assunto lembrando a você, tá bom, que Jesus morreu no ano 31 da nossa era. Então, ainda também não completou-se 2.000 anos da morte de Jesus. Nós costumamos dizer, já tem 2.000 anos. Não tem. Jesus morreu no ano 31, tá bom? 2.000 anos depois vai ser 2031. Não esquece disso, tá bom? Com os 4.000 anos para trás, 6.031. Não esquece disso, tá bom? No tempo geral. Agora, quando Jesus retornar, né? Quando completar os 6.000 anos, Jesus vai voltar. Então, quando ele retornar, nós teremos o início do milênio. O início do milênio, tá bom? Para que Jesus retorne, nós temos que cumprir Mateus 24:14, será pregado este evangelho do reino para testemunha a todas as nações. Então virá o fim, este é o evangelho eterno. Quando a gente cumprir isso, a porta da graça se fecha, Cristo vai largar o incensário dizendo feito está, sai do lugar santíssimo, e aí serão derramadas as 7 últimas pragas, os juízos de Deus, tá? Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, ainda tem eventos aí dentro. Eu estou resumindo para o vídeo não ficar muito longo. Então, na 7ª taça, logo depois ali da 7ª praga, Deus estará anunciando ali o período do tempo da vinda de Jesus. Não significa que você não possa saber isso agora, tá bom? E então Cristo vem, e aí dá início ao milênio. O milênio está em Apocalipse capítulo 20. Não esqueça disso, tá bom? Apocalipse capítulo 20 é o milênio que você vai passar com Cristo lá no céu. Amém? E eu vou passar com Cristo lá no céu. Depois do milênio, que vamos retornar para o céu, aí vai começar para nós a eternidade futura, porque Cristo vai criar um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21, a cidade santa vai descer do céu. Amém? Vai ser a capital desse mundo que será renovado. E Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, porque ele vai destruir todos os ímpios. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Viveremos felizes e felizes para sempre. Amém? Que Deus te abençoe. Esse é um vídeo também de forma rápida. Vamos tentar melhorar cada vez mais, tá bom? Maranata para você. Não esqueça de compartilhar o vídeo, de dar aí o ok e de contribuir. Deus abençoe. Até a próxima.